E aí pessoal, estamos aqui para mostrar o lance da vida, lance barra conceito da vida do grande mestre Henrique da Costa Mequin, o popular Mequinho. Partida que ele pôde usar uma ideia que ele ficou muito feliz, não só um lance, mas como um conceito geral. Além disso, é uma partida muito importante. Foi jogada no Interzonal de Manila, em 76, e essa vitória foi essencial para ele ser campeão do torneio. Ele ganhou de um dos concorrentes diretos, ele está de negras contra o grande mestre russo, ou soviético na época, Vitaly Tereshkovsky, e ele terminou um ponto na frente dele, que se tivesse empatado, eles teriam terminado o final do torneio empatado, ainda com mais outros dois, né? Teria sido um empate entre 4 jogadores, mas com essa vitória ele foi o vencedor isolado, conseguindo vaga para o torneio de candidatos. Mas vamos para a posição. Quem quiser descobrir como que o Mequinho pensou em conduzir esse final até a vitória, fique à vontade. Só pausar o vídeo. E aí, pessoal, alguma ideia? Bom, olhando a posição aqui, dá para ver que é um final mais ou menos calmo. Os reis vão se aproximar ao centro em breve, numa velocidade parecida. Estrutura não parece ter muitas fraquezas, né? Só que o que chama mais a atenção é esse bispo de H2 restrito pelos peões negros, né? E esse é todo o conceito que o Mequinho queria provar, que apesar de no final a gente ter aprendido que a gente não deve colocar os bispos, os peões, na cor do bispo adversário, porque eles podem ser atacados, aqui é uma exceção, que o bispo não consegue jogar, não consegue atacar as fraquezas, e são as negras que vão provar que o bispo delas é melhor. Claro que é uma questão de tempo, né? Se as brancas pudessem jogar F3, bispo G1 e bispo E3, os problemas das brancas acabaram. Inclusive elas não estariam nem um pouco inferior, a partida estaria equilibrada. Só que as brancas não podem fazer isso imediatamente, porque a partir do momento que o bispo sai de H2, o cavalo negro pula para F4 e esse peão de G2 cai. E, de novo, não é só o peão que cai de G2, sobra mais fraquezas, porque aí H3 fica fraco. Só que as brancas não conseguem tirar... não é só um tempo. O Mequinho percebeu que ele podia se dar o luxo de realocar o cavalo dele antes de fazer alguma outra coisa. Então jogou o cavalo F8. Esse lance é muito bom. A questão é que o branco ainda não tem tempo de se resolver, porque, por exemplo, F3, cavalo E6 e se bispo G1. Claro que se eu jogar um lance descuidado e natural como rei D7, depois de bispo E3, as brancas estão ok. Só que em vez de rei D7, joga o cavalo F4 e cai esse peão. Depois esses peões ficam fracos e as negras estão ganhas. Então o branco achou melhor não mexer lá tão cedo. Jogou rei C2, cavalo E6, F3, rei C7, rei C3, B6. Não é um lance estritamente essencial, mas controla um pouco mais dessas casas. A questão é que como as brancas não têm contra-jogo, as negras podem ir bem devagarzinho. Cavalo C1. Aqui é um momento importante, porque se as brancas puderem jogar cavalo D3, controlando a casa de C5 e controlando a casa de F4, eu vou poder ganhar a minha liberdade com o bispo G1. E obviamente o Mequinho não percebeu isso e não permitiu jogando o bispo C5. Cavalo E2, cavalo D3 era possível, mas ainda assim o bispo de H2 estaria preso. Então cavalo E2 e agora rei C6 calmamente. Porque o bispo ainda não pode ser resgatado, né? Se bispo G1, bispo toma G1, cavalo toma G1, cavalo F4 e nada, absolutamente nada impede cavalo por G2 no próximo lance. E o preto vai ganhar esse final. Então, depois de rei C6, talvez a melhor opção para as brancas fosse um lance como rei C4. Porque a ala do rei, eu estou de brancas numa posição extremamente passiva, restringida, sem planos positivos, né? Só que o preto dificilmente vai ganhar lá também. Então, as negras, uma das ideias das negras é em algum momento tentar invadir com o rei, com um lance como B5 e tomar de rei. E tentar sufocar também na outra ala. Então, rei C4 seria uma ideia. Ainda assim, as brancas estão sofrendo e não era garantia de salvação, né? Mas o grande mestre soviético precisava respirar, estava se sentindo muito sufocado e jogou G3. Esse é um daqueles casos que se mexer na ala que você está pior pode gerar mais fraquezas do que benefícios, né? Tomar em G3 seria um erro sério, porque depois de bispo toma G3, as brancas vão se livrar ainda da fraqueza do peão de H3 e o branco já não tem nenhum problema. Não faz sentido.
B5 era uma outra opção para tomar de rei, mas o mequinho foi extremamente profilático e acabou dando muito certo, porque as brancas vão cometer o erro decisivo logo em seguida. Ele jogou bispo D6. Ele tá... Como eu estou melhor, eu não quero dar chance para o azar ou que o cara tenha contra-jogo. Então eu estou evitando que ele possa abrir a posição com F4. Né? Eu coloquei mais uma peça controlando essa casa. E aqui as brancas ainda não podem mexer o bispo, né? Bispo G1, toma em G3, cavalo G3 e aí cavalo F4. E agora cai o peão de H3. Mas as brancas têm que ficar paradas de algum jeito, talvez rei C4. Posição muito desagradável para se jogar, mas não está claro que o preto está ganho aqui, né? Mas depois de bispo D6, as brancas jogaram G por H4 e G por H4. E agora a gente ainda valoriza um pouco mais ainda a manobra inicial do mequinho. Que além do cavalo ter essas 3 casas, surgiu uma 4ª casa, que é cavalo G5. E aqui vai decidir o jogo porque vai cair material. As brancas tentaram bispo G1, cavalo G5, bispo F2. E agora eu vou tomar o peão que eu quiser. No caso de F3 é bem melhor, porque eu ainda defendo o meu peão de H4. As negras estão bem ganhas, as brancas poderiam ter abandonado aqui. Seguiu mais uns lances, mas aí já nem tem tanto interesse. Bom, quem gostou dá um like. E amanhã estamos liberando a entrevista completa com essa lenda do xadrez brasileiro. É isso, pessoal. Até amanhã.